Imagina a seguinte cena. Um pai levanta de madrugada, pega o próprio filho adolescente e a mãe do garoto e simplesmente os envia para uma caminhada em direção a um deserto mortal. Tudo isso queimado por um sol escaldante. Nossa, é uma imagem terrível. Sim, e a provisão para essa viagem, quer dizer, para essa missão de sobrevivência, é apenas um pão e um odre de água. É o equivalente a uma sentença de morte quase certa, né? Exato. E o mais perturbador de toda essa imagem não é nem o risco de morte. É o motivo por trás dela. Ele está fazendo isso só porque a esposa exigiu. E, surpreendentemente, a narrativa afirma que a própria divindade concordou com essa expulsão. O que, convenhamos, revira o estômago de qualquer um. É o tipo de coisa que quebra completamente qualquer expectativa romantizada que a gente possa ter sobre os patriarcas antigos. Com certeza. A gente tem essa tendência de olhar para as narrativas antigas com umas lentes polidas, sabe? Ignorando a poeira, o sangue do caminho. A gente pula a parte feia. Mas quando mergulhamos nos bastidores dessa crise específica na tenda de Abraão, o que encontramos é, na verdade, uma anatomia bem crua da impaciência humana. Uma impaciência que acaba colidindo com a soberania do tempo. E essa é exatamente a missão da nossa imersão de hoje. Vamos desempacotar essa intersecção complexa. O foco vai ser nos eventos totalmente caóticos ao redor do nascimento de Isaac e a consequente e brutal expulsão de Agar e Ismael. Não é só uma historinha de escola dominical. Longe disso. Estamos baseando a nossa análise no texto do capítulo 21 de Gênesis, logo ali nos primeiros versículos, e também cruzando com dicionários bíblicos pesados, tipo Wycliffe, o Baker e a Bíblia de Estudo Pentecostal. E é bom avisar que a gente não está aqui para tomar partido teológico de ninguém, certo? Vamos apenas reportar o que as fontes trazem. Bem lembrado. A ideia é olhar para os fatos do texto de forma imparcial, porque, muito além de um drama doméstico milenar, essa história nos obriga a confrontar a ideia de um Deus que opera inteiramente fora da nossa obsessão por controle, fora dos nossos cronogramas, sabe? Totalmente. E o alicerce de toda essa história está numa pergunta retórica que aparece um pouquinho antes, lá no capítulo 18. A pergunta é: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Que é uma frase de efeito maravilhosa. É linda, só que não é apenas poética. Ela estabelece toda a premissa mecânica do que acontece a seguir. Porque, para que a onipotência divina seja demonstrada de verdade, o cenário humano precisa chegar num ponto de falência total. Tipo o fundo do poço biológico. Exatamente. O texto insiste em dar os números pra gente. Abraão com 100 anos, Sara com 90. 190 anos. A biologia aqui não é um obstáculo que você supera com um tratamento médico, entende? É um muro de concreto intransponível. A esfera natural já tinha emitido atestado de impossibilidade ali. E a gente precisa pensar no peso psicológico absurdo disso. Foram 24 anos entre a promessa original de que eles teriam um herdeiro e o milagre real batendo à porta. 24 anos é muito tempo. É tempo suficiente para a esperança virar cinismo, cara. Como é viver carregando uma promessa por quase um quarto de século? Quando ela finalmente acontece, a situação parece meio que uma piada cósmica. E a Sara verbaliza isso. Sim. Ela questiona quem diria que ela daria de mamar na velhice. É tão fora da realidade. E a ironia está cravada na própria raiz da linguagem dessa história. O nome escolhido para o menino, Isaac, carrega o significado literal de riso. Ou ele ri. Riso. Isso. E o mais fascinante aqui é observar a evolução desse riso. Quando a promessa é reiterada lá na velhice extrema, tanto Abraão quanto Sara riem, mas, analisando o comportamento humano, as fontes mostram que esse não é um riso de um escárnio deliberado. Não é deboche. É o que então? É o colapso nervoso da lógica. Eu sei bem como é isso. É tipo aquela sensação de receber uma notícia tão devastadoramente inacreditável que o seu cérebro simplesmente entra em curto-circuito. A defesa do corpo é rir. A única defesa é soltar uma risada involuntária e nervosa. A lógica biológica grita não, mas a realidade que se impõe na frente deles diz sim. Perfeito. E é por isso que a revelação de Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, é a chave de ignição desse momento.
Não é uma história sobre o poder do pensamento positivo. Nem sobre resiliência, né? Não, é sobre uma intervenção que desafia as leis da biologia. Mas tem um detalhe. Essa onipotência exige uma via de mão dupla, a obediência radical. O milagre não anula a responsabilidade humana, ele a exige. E a prova disso é o próprio Abraão, que ignora qualquer hesitação e vai lá circuncidar o menino no 8º dia. Ele literalmente crava na carne a marca de um pacto que contrariava toda a lógica da época dele. Exato, uma obediência cega. Só que aquele riso milagroso, que no começo soava como um final feliz perfeito, acaba se transformando numa ironia muito amarga. Porque a gente avança uns 5 anos no tempo, direto para o banquete de desmame de Isaac. Que é onde a confusão começa. E de repente a gente percebe que o próprio milagre se torna uma ameaça letal para o status quo daquela família. Olha, para capturar a atenção desse momento, a gente precisa entender o que um banquete de desmame significava no Antigo Oriente Próximo. Não era só uma festinha de aniversário com bolo. Longe disso. Não era uma transição alimentar simples. Numa época com taxas astronômicas de mortalidade infantil, uma criança chegar aos 5 anos e ser desmamada era a prova de que ela iria sobreviver de fato. Era a declaração oficial de que havia um herdeiro forte e viável. Exatamente. Era um evento político dentro da tribo. E é justamente nesse palco político familiar que a bomba relógio detona. O texto diz que o Ismael zomba de Isaac durante o banquete. Mas vamos ser bem honestos. Isso não é apenas uma briga de irmãos por causa de um brinquedo. O Ismael é o adolescente da casa. Ele era o primogênito até então. E ele tá vendo um garoto de 5 anos roubar o império dele. É o equivalente antigo de uma fusão corporativa hostil. Isso, o CEO interino que tinha certeza que ia herdar a empresa, de repente escanteado, porque o herdeiro biológico do fundador assumiu a cadeira. O vácuo de poder entra em colapso total. E eu iria ainda mais longe na análise da raiz desse colapso. Porque o comportamento de Ismael é apenas o sintoma. A doença real foi plantada pela Sara anos antes. Quando ela entregou a Agar para o Abraão? Isso. Quando a gente entende os costumes legais da Mesopotâmia antiga, a atitude da Sara de entregar a serva egípcia ao marido ganha uma camada totalmente nova. Não foi só um surto de loucura dela. Não, de forma alguma. Existiam leis bem específicas, como a gente vê nos dicionários focados naquela região, que permitiam e até encorajavam que uma esposa estéril fornecesse uma serva como uma espécie de barriga de aluguel, tudo para garantir um herdeiro. Ou seja, ela estava usando uma brecha legalmente aceita na cultura dela para tentar forçar a mão do divino. Exatamente. Ela tentou dar aquela famosa ajudinha. Ela não queria esperar pela promessa de uma maneira inextricável. Ela tentou gerenciar o projeto com as ferramentas que o mundo oferecia na época. Foi uma tentativa desesperada de domesticar o cronograma invisível de Deus. Só que a lei mesopotâmica também dizia que, se essa serva engravidasse e começasse a agir com arrogância em relação à senhora... Que foi o que Agar fez no passado, né? Sim, exatamente o que ela fez. A lei dizia que a senhora não poderia vendê-la, apenas rebaixá-la de volta ao status de escrava comum. Então a Sara tentou jogar o jogo da sociedade e acabou presa numa armadilha legal e emocional que ela mesma construiu. O ressentimento ali fermentou por mais de uma década. Caramba! E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. E, na minha opinião, onde a postura da Sara é de uma crueldade implacável. Como assim? Pensa comigo. Foi ela quem criou toda essa estrutura de barriga de aluguel. Ela colocou a Agar na cama do marido quando ele tinha uns 86 anos. E agora, anos depois, vendo o constrangimento social do Ismael zombando do Isaac no banquete, a reação dela é fulminante. Deita fora esta serva e o seu filho. Isso. Não é um tanto cruel que ela agora não suporte olhar para as consequências vivas da própria impaciência dela? Ela exige que o problema seja varrido para o deserto por algo que ela causou? É uma transferência de culpa muito brutal. A psicologia da culpa frequentemente se disfarça de justiça implacável mesmo. E o peso dessa dinâmica familiar quebrada é tão profundo
Que séculos mais tarde o apóstolo Paulo usa exatamente essa história. Ah, a carta aos Gálatas, certo? Sim, em Gálatas, ele pega essa crise para construir uma das alegorias teológicas mais pesadas do Novo Testamento, citada lá no dicionário Baker. Ele inverte completamente as expectativas judaicas da época. Essa alegoria é um golpe de mestre argumentativo, né? Ele pega as linhagens e vira tudo do avesso. Explica pra gente como funciona essa analogia. O choque é monumental. O Paulo diz que a Agar, a escrava egípcia que engravidou pelo esforço humano e pela lógica cultural, representa o Monte Sinai, ou seja, ela representa a própria lei e a escravidão. A Jerusalém terrena. Exato. Já a Sara, a mulher livre que engravidou por um milagre absoluto do Espírito, representa a Jerusalém celestial, a aliança da promessa e dos que são livres. Nossa, então ele essencialmente diz aos leitores que tentar alcançar o favor divino pelo esforço próprio, pela rigidez das regras, é o mesmo que ser filho da escrava. Perfeito. A verdadeira liberdade estaria em confiar na promessa que não pode ser fabricada por mãos humanas. É um peso cósmico caindo direto sobre os ombros de uma família bem disfuncional no meio do deserto. E no centro desse furacão todo, a gente tem a figura totalmente fragmentada de Abraão. O patriarca fica numa encruzilhada terrível. Devastadora. A ordem de Sara coloca ele numa posição impossível. O relato descreve de um jeito sutil o coração dividido e machucado desse homem que agora tem que escolher qual filho vai manter debaixo do próprio teto. E a intervenção divina nesse ponto é desconcertante. Deus instrui o Abraão a acatar a exigência cruel da Sara. Ele realmente diz para ouvir a voz da Sara. Diz: em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz. Mas a instrução vem pareada com uma garantia. Deus afirma que fará de Ismael uma grande nação também. É uma tensão muito paradoxal. Muito. É como se ele permitisse que as consequências da falha humana sigam o seu curso para proteger a linhagem da promessa, mas ao mesmo tempo estende um escudo invisível de proteção sobre o menino rejeitado. O problema é que a promessa de proteção invisível até pode acalmar a consciência do Abraão de noite, mas a logística real da manhã seguinte é aterrorizante. E aí a gente volta àquela imagem que abriu a nossa conversa. A do odre de água. Exatamente. O Abraão se levanta e entrega para Agar um pão e um odre de água, e os despede, para uma viagem ao deserto de Berseba. Uma analogia mais justa seria, sei lá, mandar alguém apagar um incêndio florestal com um copinho de água. Não faz sentido nenhum. É um band-aid para alguém que vai atravessar um furacão. Um odre de água sob aquele sol não é provisão, é um relógio em contagem regressiva para a morte. Com certeza. E vale ressaltar que o deserto de Berseba não perdoa. Geograficamente falando, é uma vastidão totalmente árida. Uma extensão que reflete o sol de forma brutal, com uma vegetação escassa, não tem sombra. E eles estavam a pé. Sim, sob esforço e pânico. O corpo de uma mulher adulta e de um jovem consumiriam aquele pequeno odre de água, na melhor das hipóteses, em 1 ou 2 dias. A água era extremamente finita. A esperança atrelada aos recursos que o Abraão deu tinha um prazo de validade absurdamente curto. E o inevitável acontece. A água acaba. E a narrativa não poupa nenhum detalhe desse colapso, né? O odre seca, o calor aperta e a realidade física toma o controle da situação. A Agar chega ao limite absoluto do que uma mãe consegue suportar. Ela percebe que o filho vai morrer ali. Sim, e numa atitude de puro desespero, até para preservar a própria sanidade, ela coloca o menino debaixo de um dos poucos arbustos raquéticos que tinham por ali, caminha para longe, à distância de um tiro de arco, e desaba. Ela se afasta para não ver a morte dele. Ela levanta a voz e chora de soluçar. Ela se recusa a assistir aos últimos suspiros do próprio filho. Olha, se conectarmos isso com a visão geral, esse é o ponto de inflexão de toda a narrativa sobre controle e recursos humanos. Como assim? De um lado, a gente tem o fracasso espetacular do método de Sara e Abraão. Aquele odre vazio jogado na areia é o símbolo definitivo da futilidade das soluções impensadas. Abraão deu o máximo que a culpa dele permitiu e não foi suficiente. E do outro lado?
Do outro lado, Agar encontra o limite intransponível da limitação humana. Acabou a comida, acabou a água, acabou o plano. E é exatamente nesse vácuo absoluto, quando a força acaba, que a graça inesperada aparece no fundo do poço. O que faz todo sentido. E a grande pergunta que reverbera para quem analisa o texto é: de quem é a responsabilidade por aquelas duas vidas que foram descartadas ali? Essa é a grande questão moral da história. Porque Agar e Ismael são, em última análise, danos colaterais. Eles estão sofrendo na pele as consequências de um projeto de controle de fertilidade que deu completamente errado lá atrás. Eles não pediram para fazer parte disso. Exato. E aí que entra o detalhe que eu acho mais incrível: a resposta do texto a essa injustiça. O relato diz expressamente que Deus ouviu a voz do menino. Sim, esse detalhe muda a perspectiva inteira. É cirúrgico. A Agar estava chorando alto aos prantos. A voz dela era mais alta no deserto. Mas a atenção divina se volta para o menino, não apenas para a mãe aflita. A divindade não pune a criança pelas escolhas mal feitas dos adultos. A graça de Deus tem o poder de alcançar até mesmo as situações criadas pelas piores falhas humanas. E a provisão que desce ali não é um mero favor temporário, sabe? Deus abre os olhos de Agar e ela enxerga um poço de água. Não é um odre novo. Não, é um poço. Uma fonte inesgotável. A água que a inteligência e a riqueza do Abraão não conseguiram prover no deserto estava ali, disponível. O menino revive. E o texto ainda conta o que acontece depois. O Ismael cresce, se torna um flecheiro formidável e passa a habitar com a mãe dele no deserto de Parã. Então, o que tudo isso significa para as pessoas hoje, trazendo para a nossa realidade? Mostra a evidência irrefutável de uma dupla fidelidade de Deus. Ele guarda implacavelmente a linhagem de Isaac, cumprindo a promessa a Abraão, mas ele não desampara o Ismael. Ele age com misericórdia para com os marginalizados. Exato. Deus é fiel ao que promete na linhagem principal, mas também conserta e provê no deserto profundo para quem sofre as consequências dos erros dos outros. Resumindo a nossa análise, a gente viu um quadro bem completo sobre o tempo das coisas hoje. Tivemos a promessa demorada e aparentemente cômica do Isaac, a tentativa desastrosa e impulsiva de apressar as coisas usando Agar e a fidelidade que resolve o caos lá no fim. É um lembrete do valor inestimável de evitar soluções impulsivas. Com certeza. E eu queria encerrar com uma semente para a reflexão sobre tudo isso. Vimos que Agar foi mandada para o deserto com recursos absurdamente limitados por causa dos erros de outras pessoas. E ainda assim ela encontrou uma nascente inesgotável. O poço de água. Isso. A pergunta que fica para levarmos conosco é a seguinte: nas vezes em que somos forçados a entrar em desertos na nossa vida, por causa das decisões dos outros, será que estamos apenas olhando com desespero para os odres vazios nas nossas próprias mãos? Ou estamos prontos para descobrir a provisão contínua que só aparece quando todos os nossos recursos humanos chegam ao fim?